Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês e suas famílias. Que o Senhor derrame bênção sobre a sua vida, trazendo vitórias e renovo espiritual. Você está no canal Reflexões da Palavra. Hoje, vamos mergulhar em uma história bíblica fascinante cheia de lições profundas. A trajetória e o fim de Pôncio Pilatos. Antes de começarmos, quero convidar você a se inscrever aqui no canal Reflexões da Palavra, deixar o seu like, comentar e compartilhar este vídeo com outras pessoas. Afinal, o que vamos explorar hoje pode transformar a forma como você compreende uma das figuras mais polêmicas da Bíblia. Agora, pense comigo, quem foi Pilatos? Porque o nome desse homem ficou gravado na história como aquele que condenou Jesus à crucificação? E, mais intrigante ainda, como foi o fim de sua vida? Hoje, juntos, vamos refletir sobre o impacto das escolhas de Pilatos e como elas nos ensinam lições preciosas sobre fé, responsabilidade e a soberania de Deus. Vamos começar relembrando o contexto histórico. Pôncio Pilatos era governador da Judéia, uma província sob o domínio do Império Romano. Ele foi nomeado pelo imperador Tibério César para administrar a região, manter a ordem e garantir o envio de impostos a Roma. A Judéia, no entanto, não era um território fácil de governar. Os judeus tinham uma forte identidade religiosa e cultural, e a presença romana era vista como uma afronta à promessa divina de que aquela terra era herança de Deus para o povo de Israel. Pilatos, como muitos governadores da época, governava com mão de ferro. Ele era conhecido por sua rigidez e, algumas vezes, por sua crueldade. Relatos históricos e bíblicos mostram que ele não hesitava em usar a força para silenciar revoltas e manter sua autoridade. Mas, ao mesmo tempo, Pilatos parecia ser um homem inseguro, que buscava agradar seus superiores em Roma enquanto enfrentava as pressões constantes de uma população rebelde e um grupo de líderes religiosos influentes. E foi nesse contexto de tensão que Jesus foi levado diante de Pilatos. Os líderes religiosos acusavam Jesus de blasfêmia e sedução do povo, alegando que ele se declarava o rei dos judeus. Para Pilatos, que governava uma província cheia de zelotes e rebeldes, essas palavras poderiam ser vistas como uma ameaça política. No entanto, ao interrogar Jesus, Pilatos não encontrou culpa alguma nele. A Bíblia nos conta que Pilatos ficou impressionado com Jesus. Diferente de qualquer outro homem que já tivesse interrogado, Jesus não se defendia com medo ou argumentos desesperados. Ele permanecia sereno, e suas palavras carregavam uma autoridade divina. Em João capítulo 18, versículo 36, Jesus declarou: "O meu reino não é deste mundo." Essa afirmação intrigou Pilatos, mas também o deixou em uma posição complicada. Além disso, a esposa de Pilatos o advertiu, dizendo que havia tido um sonho perturbador e que ele não deveria se envolver com aquele homem justo. Porém, Pilatos se encontrava em um dilema: agradar a multidão e evitar problemas com os líderes judeus ou agir de acordo com sua consciência e libertar Jesus? É aqui que começamos a ver a verdadeira fraqueza de Pilatos. Ele tentou se esquivar da responsabilidade. Primeiro, enviou Jesus a Herodes, que estava em Jerusalém naqueles dias, mas Herodes devolveu Jesus a Pilatos. Depois, tentou negociar com a multidão, oferecendo libertar Jesus ou Barrabás, um criminoso notório. Surpreendentemente, a multidão escolheu Barrabás. Queridos irmãos, é nesse momento que Pilatos faz um gesto que ficou marcado na história. Ele lava as mãos diante do povo, declarando que era inocente do sangue de Jesus. Mas será que ele era mesmo inocente? Podemos, de fato, nos isentar das consequências de nossas escolhas apenas com um gesto simbólico? Essa reflexão nos conduz ao cerne da história de Pilatos. Ele esteve frente a frente com a verdade, que é Jesus Cristo, mas escolheu agradar aos homens em vez de obedecer à sua consciência. Se você chegou até aqui, diga nos comentários: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 7. Amados irmãos, ao mergulharmos mais profundamente nessa história, precisamos refletir sobre a importância de Pilatos no cumprimento dos planos divinos. Como já mencionamos, ele estava em um momento de grande pressão política e social. Pilatos sabia que Jesus era inocente, mas permitiu que o medo e o desejo de agradar a multidão dominassem suas ações. Após lavar as mãos e declarar-se inocente do sangue deste justo, Pilatos ordenou que Jesus fosse açoitado. O Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 26, descreve como, após o castigo cruel, Jesus foi entregue para ser crucificado. Nesse momento, Pilatos pensava ter encerrado o assunto, mas, na realidade,
ele se tornava um participante central na narrativa mais significativa da história da humanidade, o sacrifício de Cristo para a redenção de todos nós. Pense comigo, será que Pilatos compreendia a magnitude do que estava acontecendo? Provavelmente não. Mas isso nos ensina algo profundo. As escolhas que fazemos, mesmo quando pensamos que são pequenas ou irrelevantes, podem ter consequências eternas. A multidão, instigada pelos líderes religiosos, clamava pela crucificação de Jesus. Pilatos, temendo uma revolta e, acima de tudo, perder sua posição diante de Roma, cedeu. Para ele, talvez fosse apenas mais uma execução. Mas, para nós, essa foi a maior demonstração de amor que o mundo já viu. Em Isaías capítulo 53, versículo 7, está escrito: Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. Essa profecia se cumpriu diante de Pilatos. Jesus, o Cordeiro de Deus, estava sendo levado ao sacrifício para pagar pelos pecados de toda a humanidade. No entanto, Pilatos também tentou marcar território. Ele mandou escrever na placa acima da cruz: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Os líderes religiosos protestaram, dizendo que ele deveria ter escrito. Ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Mas Pilatos respondeu: O que escrevi, escrevi. João capítulo 19, versículo 22. Essa atitude de Pilatos, talvez em um gesto de desafio aos líderes religiosos, não mudou o fato de que ele havia condenado o único homem verdadeiramente justo. Agora, amados, pensem em quantas vezes também nos encontramos em situações em que sabemos o que é certo, mas escolhemos o caminho mais fácil. Quantas vezes lavamos nossas mãos diante da verdade para evitar conflitos ou problemas? A atitude de Pilatos é um alerta poderoso. Ela nos mostra como o medo do julgamento humano pode nos afastar de Deus. Jesus disse em Mateus capítulo 10, versículo 33, Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Queridos, é nesse ponto que precisamos nos perguntar: estamos dispostos a seguir a verdade, mesmo que isso signifique enfrentar críticas, rejeição ou dificuldades? Pilatos escolheu agradar aos homens. E, ao fazer isso, não apenas permitiu a crucificação de Jesus, mas também perdeu a oportunidade de reconhecer o Salvador do mundo. Ele estava face a face com o Messias e ainda assim não o enxergou como Filho de Deus. Mas a história de Pilatos não termina na crucificação. Ele continuou seu governo na Judéia, marcado por decisões impopulares e por sua incapacidade de liderar com justiça. Como será que tudo isso impactou sua vida e, mais importante, o seu fim? Antes de seguirmos, se você está gostando deste conteúdo, inscreva-se no canal Reflexões da Palavra, deixe o seu like e compartilhe esta mensagem com mais pessoas. Juntos, podemos levar a palavra de Deus a muitos corações. Queridos irmãos, ao analisarmos o restante da história de Pôncio Pilatos, percebemos que suas decisões não apenas impactaram a narrativa da crucificação de Jesus, mas também moldaram o rumo de sua própria vida. Após os eventos em Jerusalém, Pilatos continuou governando a Judéia, mas sua administração foi cada vez mais marcada por tensões, conflitos e má reputação. Ele era constantemente desafiado pelo povo judeu, que nunca aceitou completamente a dominação romana. Além disso, relatos históricos apontam que sua mão pesada e sua abordagem autoritária começaram a causar problemas, não apenas com os judeus, mas também com seus superiores em Roma. O historiador judeu Flávio Joséfo relata que Pilatos cometeu vários atos que irritaram profundamente a população local. Ele confiscou dinheiro do templo para financiar um aqueduto, o que gerou revoltas. Em outro episódio, ele ordenou que seus soldados usassem escudos com imagens que os judeus consideravam idólatras, causando indignação religiosa. Essas decisões revelam um homem que, embora poderoso, estava preso a um ciclo de ações impensadas e consequências desastrosas. Mas pense comigo, irmãos, por que Pilatos, mesmo após tomar tantas decisões erradas, não pareceu se arrepender? Será que o peso de sua consciência não o incomodava? Em Mateus capítulo 27, versículo 24, quando ele lava as mãos, ele diz: Estou inocente do sangue deste justo, cuidem disso vocês. Mas será que ele realmente acreditava nisso? Podemos lavar nossas mãos fisicamente, mas e quanto ao nosso coração? Pilatos tinha testemunhado a verdade, olhado nos olhos de Jesus e ouvido suas palavras. Ainda assim, escolheu ignorar o que sabia ser certo. Essa é uma lição importante para todos nós. Quantas vezes, em nossas vidas, também tentamos nos eximir de responsabilidade,
colocando a culpa em outros ou nas circunstâncias? Quantas vezes deixamos de assumir nossas falhas diante de Deus, buscando justificar nossas ações? A Bíblia nos ensina em 1ª Carta de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas Pilatos não parece ter buscado essa purificação. Ele continuou em seu caminho, carregando o peso de suas escolhas. Com o tempo, sua má administração chegou aos ouvidos do imperador Tibério César. Segundo relatos históricos, Pilatos foi convocado de volta a Roma após ordenar o massacre de samaritanos em uma de suas rebeliões. Esse evento foi a gota d'água para sua carreira. Ao chegar a Roma, Pilatos enfrentou uma dura realidade. Ele não era mais útil ao império. Tibério, que havia sido seu protetor, estava prestes a morrer, e o novo cenário político deixou-o vulnerável. Ele foi exilado, isolado e, segundo a tradição, acabou tirando a própria vida. Agora, irmãos, quero que reflitam comigo. Pilatos esteve frente a frente com Jesus, ouviu as verdades do Evangelho diretamente dos lábios do Salvador, mas escolheu ignorá-las. Ele teve a oportunidade de mudar sua história, mas preferiu seguir sua própria vontade, temendo mais aos homens do que a Deus. E nós, queridos irmãos? Quantas vezes estamos diante de Jesus, ouvimos sua palavra e ainda assim, escolhemos ignorá-la? Estamos prontos para reconhecer nosso erro e buscar o perdão? Ou continuamos tentando lavar as mãos diante de nossas responsabilidades espirituais? Pilatos é um exemplo do que acontece quando permitimos que o medo, o orgulho e as pressões externas nos afastem da verdade. Mas há esperança para nós. Diferentemente de Pilatos, podemos buscar a Deus, confessar nossos erros e receber seu perdão. Antes de seguirmos para o final desta mensagem, eu quero saber, você tem refletido sobre suas escolhas? Compartilhe nos comentários e diga, eu escolho seguir a verdade de Cristo. Amados irmãos, à medida que encerramos essa reflexão sobre a vida e o fim de Pôncio Pilatos, há algo muito importante que precisamos destacar. Pilatos não é apenas um personagem histórico. Ele é um espelho que nos força a examinar nossas próprias vidas e escolhas. A história nos mostra que Pilatos tentou equilibrar duas forças opostas, o que ele sabia ser justo e a pressão de agradar a multidão. Ele era o governante, tinha o poder de libertar Jesus, mas preferiu ceder ao clamor do povo. Ele fez o que era mais conveniente, não o que era correto. Quantas vezes nós, em nossa caminhada cristã, também nos encontramos em situações semelhantes? Sabemos o que é certo, sabemos o que Deus nos pede, mas escolhemos o caminho mais fácil. A multidão de Pilatos pode ser diferente da nossa, mas ela ainda existe. Talvez sejam os amigos que nos pressionam, as expectativas da sociedade, ou até mesmo o medo de perder algo que valorizamos. Pilatos foi uma figura trágica porque, mesmo com o Filho de Deus diante dele, mesmo com a oportunidade de tomar uma decisão diferente, ele escolheu o caminho da omissão. Ele lavou as mãos. Mas, irmãos, lavar as mãos não é o mesmo que lavar o coração. Como diz o Salmo 51, versículo 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não podemos limpar nossos pecados por meio de desculpas ou omissões. Só Deus pode purificar nosso coração. Agora, veja a profundidade da lição que a vida de Pilatos nos ensina. Ele teve a chance de fazer história como o homem que libertou o Salvador do mundo, mas escolheu fazer parte da narrativa como alguém que cedeu à pressão. Sua história poderia ter sido diferente. E quanto à sua história, querido irmão? Não se deixe levar pelo medo ou pelas opiniões dos outros. Romanos capítulo 12, versículo 2, nos exorta, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o chamado de Deus para todos nós. E há algo ainda mais profundo aqui. Mesmo diante da fraqueza humana de Pilatos, o plano de Deus se cumpriu. Jesus foi crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, trazendo salvação a todos os que creem. Isso nos mostra que, apesar das falhas humanas, Deus é soberano e nada pode frustrar seus planos. No entanto, isso não isenta Pilatos de sua responsabilidade, assim como nós também somos responsáveis por nossas escolhas. Não podemos usar a soberania de Deus como desculpa para negligenciar o que Ele nos pede. Então, irmãos, deixo aqui uma pergunta para vocês. O que está impedindo você de tomar uma decisão corajosa por Jesus? Está lavando as mãos diante de uma escolha difícil?
Está cedendo à pressão da multidão em sua vida? Convido você a refletir sobre sua caminhada. Se há algo que você precisa entregar a Deus, faça isso agora. Não deixe para amanhã. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 3, versículo 15, Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. E, ao encerrar, quero fazer um convite especial. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, este é o momento. Não siga o exemplo de Pilatos, que esteve tão perto da verdade, mas escolheu se afastar. Escolha hoje estar mais perto de Deus, viver para Ele e permitir que seu Espírito transforme sua vida. Amados irmãos, se este conteúdo falou ao seu coração, inscreva-se no canal Reflexões da Palavra. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir sobre a importância de escolhas que honram a Deus. E, nos comentários, escreva: Eu escolho a verdade e a vida em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, sua família e suas decisões. Até o próximo vídeo, onde continuaremos mergulhando juntos na riqueza e profundidade da Palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém.